O episódio 7 finalmente revelou o que aconteceu em Brendok, mas por que Indara e Sol mentiram? O que é uma vergência da força? Vem comigo que você vai entender tudo o que aconteceu em Brendok em detalhes. Simbora! Fala, Geeks! Vergência da força. O motivo dos Jedi estarem em Brendok é porque estavam na procura de uma vergência da força. Bom, uma vergência da força é um lugar onde a força se reúne e permite que usuários da força explorem alguns poderes que não são capazes de explorar naturalmente. A vergência da força pode ser concentrada por meio da força ligados a um lugar, uma pessoa, um objeto ou um planeta inteiro. Devido ao enorme poder que uma vergência da força contém, a Ordem Jedi acredita que eles devem estudar e proteger. Os Jedi estavam estudando a composição do planeta e a nova vida vegetal com vários dispositivos para encontrar a vergência da força. Só encontrar Mei e Osha, eventualmente as bruxas, foi por acidente, mas ajudou a encontrar uma evidência da vergência da força em Brendok. Torben e Sol voltaram para libertar Gêmeas. Após o primeiro encontro dos Jedi com as bruxas e a variação da sensibilidade à força de Mei e Osha, eles retornaram ao acampamento. Enquanto isso, Indara consultou o Alto Conselho Jedi para orientação sobre os próximos passos em Brendok. O Conselho instruiu-os a deixar o Coven e as Gêmeas em paz. No entanto, Torben e Sol desobedeceram essas ordens e voltaram ao Coven para libertar Mei e Osha, mas por motivos diferentes. Sol retornou devido ao seu envolvimento emocional com Osha, enquanto Torben voltou porque queria voltar com Lucante. Os Jedi só poderiam voltar com Lucante se tivessem provas da existência da vergência da força. Foi isso que levou Torben ao Coven. Ele acreditava que Mei e Osha eram a prova da vergência em Brendok, com as amostras de sangue das gêmeas, que demonstravam terem sido criadas com a ajuda da vergência da força de Brendok. Torben pensou ter encontrado sua passagem de volta para Coruscant. Mei começou o fogo, mas Sol começou uma batalha. O episódio 3 mostrou que Osha iniciou o incêndio para impedir Osha de sair. No entanto, esse episódio revelou que Mei não tinha intenção de iniciar o fogo ou matar sua irmã, sendo tudo um acidente. Além disso, essa não foi a única alteração que esse episódio fez no incidente das bruxas. Pelo que foi mostrado no episódio 3, parecia que as bruxas haviam morrido no incidente por causa da Mei, mas nesse episódio, o envolvimento dos Jedi na destruição do Coven foi muito maior que a Mei. Enquanto Sol e Torben procuravam pelas gêmeas, eles encontraram a mãe Aniceia e Coril. A Aniceia tentou fugir com a Mei usando seus poderes da força, mas Sol a esfaqueou com seu sabre de luz, matando-a. A decisão precipitada de Sol desencadeou uma batalha entre as bruxas e os Jedi, com as bruxas usando a magia para possuir Kenalka e forçá-lo a lutar contra os Jedi. Indara conseguiu libertar Kenalka, mas, ao fazer isso, acabou aparentemente matando as bruxas. Sobre como isso aconteceu, a causa provável é devido à tensão envolvida em dominar Kenalka e a resistência oferecida por Indara. Assumir o controle da mente de um Wookiee não é tarefa fácil. Juntando o poder da força de Indara, fica mais difícil ainda. Conforme demonstrado na morte do Luke, duelos envolvendo a força pode levar à morte em situações extremas. O poder de Indara foi demais para as bruxas de Brendok, resultando em suas mortes. A mãe Coril escapou de Brendok. Coril teve uma participação indireta no incidente iniciado por Mei. Coril pressionou Mei para impedir que Osha fosse embora. Quando os Jedi chegaram ao Coven, Aniceia não queria briga, mas Coril já estava preparada para a briga. Assim que Sol mata Aniceia, Coril inicia a briga. Curiosamente, antes que a luta atingisse seu clímax, Coril fugiu. Assim como Aniceia, Coril tem a habilidade de se transformar em uma nuvem de energia do lado negro. Coril usou esse poder para escapar de Brendok
quando Kenalco apareceu. O episódio mostrou os corpos das bruxas que morreram ao serem forçadas a sair da mente do Kenalca, mas o corpo de Coril não foi mostrado. Isso pode indicar que Coril sobreviveu, e quem sabe ela apareça ainda na série ou em algum momento no futuro. Por que Sol e Indara mentiram para o conselho? No final, Indara sugere que devem contar a verdade ao conselho, mas com algumas omissões. A verdade da Indara é que a May foi responsável pelo incêndio que resultou na morte das bruxas de Brendok. Até certo ponto, o que Indara relata ao conselho é verdade. O incêndio foi o que levou Nicéia a revelar sua verdadeira forma, Sol a matá-la, Coril e as bruxas a possuírem Kenalca e Indara a libertar o Uki, indiretamente resultando na morte das bruxas. Agora, Indara omitiu ao conselho sobre o envolvimento dos Jedis nas mortes das bruxas. A razão pelo qual Indara e Sol decidem mentir sobre isso é uma mistura de culpa e proteção. A proteção está relacionada a Osha. Indara afirma que o conselho não permitiria que ela se tornasse uma Jedi se soubesse sobre suas origens. Indara acredita que isso destruiria o sonho de Osha, após ela já ter perdido tudo o que conhecia, justificando a decisão de proteger a criança. Outro fator por trás do segredo é a culpa. Desde o voto Barash de Torben até a solidão de Kenalca em Kofor, fica claro que os Jedis se sentem culpados por seu envolvimento em Brendok. Sol também sente esta culpa. Sol matou Nicéia e permitiu que Osha caísse para sua aparentemente morte para salvar Osha. A culpa de Indara provavelmente vem de sua incapacidade de controlar melhor a situação e pelos Jedi sentirem culpa pelo que aconteceu em Brendok. Se o conselho fosse informado sobre o que realmente aconteceu, os Jedi teriam que enfrentar sua culpa, passando de guerreiros de paz a mentirosos bem-intencionados. Sol escolheu salvar Osha em vez da May. Depois de eliminarem as bruxas, Indara enviou Sol para pegar Osha e May. Quando ele chegou, as duas já estavam nas plataformas em queda enquanto o prédio explodia ao redor. Sol tentou segurá-las usando a força, mas era extremamente difícil. Ele acabou tendo que soltar uma das gêmeas. Sol escolheu salvar Osha e deixar May cair, acreditando que ela morreria. Possivelmente, Sol escolheu Osha pelo seu elo emocional. Se tivesse escolhido a May, além dela possivelmente contar ao conselho sobre o que ele fez com a Nicéia, Sol não teria a mesma ligação que tem com a Osha. A decisão do Sol trouxe o sentimento de remorso. Ele queria confessar ao alto conselho sobre o que aconteceu. No entanto, Indara o persuadiu a não fazer isso. Indara sugeriu que contasse ao conselho uma versão da verdade que omitiria seu papel na destruição do Coven e colocava a culpa na May. Indara explicou que, se Sol confessasse, isso destruiria o sonho de Osha de se tornar uma Jedi. Osha já tinha perdido sua família. Saber que não seria uma Jedi não seria fácil para ela. Agora comenta, o que achou desse episódio? O que achou da revelação do acontecimento de Brendok? Comente! E para não perder o vídeo explicado sobre o último episódio de The Authority, se inscreva ativando o sininho. Esse vídeo vai estar bem detalhado. Muito obrigado, até a próxima. Fui!